Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, assinou a autorização para o início das obras da usina de dessalinização na Praia do Futuro. É um projeto gigante de mais de 3 bilhões de reais de investimento e que promete transformar a água do mar em água potável para mais de 700 mil pessoas em Fortaleza. A planta tem capacidade de produção de 1.000 litros de água potável por segundo, o suficiente para suprir 12% de toda a demanda da capital. Para a gente entender os impactos, prazos e como essa obra vai mexer com a rotina da cidade, recebemos hoje aqui o coordenador do projeto da Dessal, Silvano Porto. Silvano, então, vamos entender aqui, começa contando um pouco para a gente sobre esse projeto e aí o que significa esse início das obras. Tá. Apenas situando o projeto até o momento atual, né? Ele nasceu num momento bastante crítico em termos de recursos hídricos aqui para o estado, né? Que foi a última seca que a gente teve agora na década passada, ali com agravamento no período 2017, mais ou menos. Naquele momento a gente precisou buscar várias alternativas, várias ações, várias soluções para aquele momento muito difícil, onde nossos açudes chegaram a ter menos de 5% de sua capacidade de armazenamento, de volume d'água em alguns anos, né? Então, para isso foram disparadas várias ações emergenciais de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Essas ações de longo prazo visavam dar uma estrutura ainda melhor do que a que nós tínhamos para ultrapassar com tranquilidade esses momentos que a gente sabe que são críticos, são cíclicos aqui no estado, né? Historicamente, a gente observa que a cada 10 anos, mais ou menos, temos um evento crítico em termos de volume de água, em termos de precipitação de chuvas aqui no estado. E essa tendência histórica tem se agravado por força das mudanças climáticas, né? Então a gente tem sempre que estar agora nos preparando para o que havia no passado, enxergando o passado, mas também com um olhar diferenciado de mudanças que vão acontecer no futuro, né? Então, em função disso, buscamos duas alternativas de abastecimento da RMF de Fortaleza, por sua importância em termos populacionais aqui para o estado, né? De fontes que reduzissem o risco com relação ao clima. Que fontes são essas? Uma, primeiro, o mar, que está disponível aqui na nossa porta, na nossa vizinhança, é um volume que não sofre alteração mesmo com as mudanças climáticas que a gente está enfrentando, e uma outra fonte era reuso. Só que foi definido anteriormente que reuso seria para a indústria e água dessalinizada de origem marinha para a população humana, né? Então, inicialmente fizemos alguns estudos preliminares para tentar encontrar qual o tamanho dessa obra, desse empreendimento, que tipo de contratação deveria ser feito, que regiões, que cidade, que regiões deveria ser prioritariamente atendida e que outras condicionantes a gente precisaria estudar, em termos ambientais, de engenharia, jurídico e econômico. Então, lá atrás, em 2018, a gente tinha feito uma espécie de concurso, um chamamento público para receber alguns desses estudos. Em 2018 recebemos esses estudos e a partir de então começamos a preparar uma licitação que findou no contrato que foi assinado em 2021. Com essa ordem de serviço assinada, né, o que muda na prática a partir de agora e quando que a população começa a ver essas máquinas operando ali na Praia do Futuro? Tá. A ordem de serviço do contrato, ela foi assinada, emitida em 2021. O que tivemos agora foi uma autorização para início de obra, porque para se iniciar as obras precisamos finalizar várias etapas anteriores, que vão desde finalização de detalhes de estudos, levantamentos, projetos, licenciamento, alvarás de construção. Então toda essa fase foram
anteriormente vencidas e a partir do qual a gente autoriza a construtora, o empreendedor, a PPP, a iniciar de fato essas obras. E como a gente concebeu a implantação dessas obras, né? São obras complexas, que envolvem várias áreas da cidade, que a gente dividiu didaticamente em 3 pacotes, digamos, 3 blocos. Vai existir ações, obras de origem marinha, na região marinha aqui da Praia do Futuro, obras na praia e obras dentro da cidade. As obras dentro da cidade envolvem basicamente adequar o sistema que nós temos de distribuição de água para essa nova fonte. Nós temos um grande reservatório no Mucuripe e outro na Aldeota, aqui perto, que vão receber essa água. Mas para isso, esses reservatórios precisam estar aptos, precisam estar preparados. Então há algumas obras de intervenção nesses reservatórios para que eles possam receber essa água. E além disso, as adutoras, os tubos que conduzem a água da planta até esses reservatórios têm que estar prontos no momento que eu tenha a partida, a ligação da planta em si, né? Então são obras que precisam iniciar o quanto antes para que ao final tudo esteja pronto. Então esse primeiro pacote é um dos que vão iniciar já a curto prazo, estão aguardando apenas contratação de materiais, de equipamentos, de alguns insumos para, digamos, o maquinário estar na rua, né? E segundo aí, conjunto... vai começar quando e que tipo de desvio, como é que vai funcionar esses planos aí para preparação da cidade, né, para essa adequação? Sim, sim. Todas as autorizações em termos de alvará, em termos de mudança de tráfego, de trânsito na cidade, já foram requisitados, a AMC, a CEINF, e para que a obra possa iniciar com o mínimo de transtorno à população. A empresa ou privada, eles estão contratando com os fornecedores que vão entregar essas tubulações, eles estão estimando um prazo de 60 dias para esses tubos estarem aqui. Na sequência, como eu estava te falando, existe um outro conjunto de obras que estão na praia. Na praia é onde de fato vai ficar a planta, que é o principal, que é, digamos, o coração de todo o processo. Né? E para que essa planta possa se instalar, a gente precisa de 3 obras, digamos, acessórias, complementares no entorno. Basicamente, uma obra de cunho de engenharia ambiental, que envolve a contenção, a estabilização das areias, estabilização da praia. Uma outra obra de deslocamento, de remoção de uma drenagem que existe lá. Uma terceira obra de deslocamento da areninha que também está na área. Então, apenas com a conclusão dessas 3 obras é que, de fato, a planta em si poderá ser iniciada. Então, em paralelo às obras na cidade, digamos, relacionadas às tubulações, teremos essas 3 obras acessórias, na sequência a obra da planta e, por fim, as obras em mar, né? Tudo isso de forma bem sincronizada, bem estabelecida, com um cronograma certinho, para a gente não ter risco de atraso, né? Quando efetivamente essa água começa a chegar para a população, quando a usina começa a operar de fato? Tá. A estimativa nossa é no segundo semestre de 2028, ou seja, daqui a 2 anos, né? E aí, como é que está essa mobilização de esforços, qual a expectativa de contratação, como é que vai funcionar essa operação, né, esse período de obras? Tá. A obra ela foi contratada dentro de uma parceria público-privada, né, que envolve não apenas a obra, mas também toda a parte de licenciamento, que eu mencionei antes, projeto, obra e também operação. Ou seja, depois de concluída a obra, a mesma empresa que construiu também vai operar. Vai operar durante um período longo, o contrato tem 30 anos. Isso é bom que dá uma segurança, né? Porque quem opera tem interesse que a obra saia o melhor possível para que eles não tenham problema no momento de entrega de água para a CAGES. E a partir apenas desse momento que se iniciam os pagamentos. A CAGES até a entrega da água, até a conclusão da obra, entrega da água em nossos reservatórios, nós não desembolsamos nenhum recurso. Todo esse recurso é de origem do privado, ele vai investir, vai buscar financiamento e vai passar a ser remunerado apenas com a conclusão, apenas com a entrega do produto.
Uhum. Essa obra, como você mesmo já mencionou, né, ela tem várias intervenções, tem ali uma nova areninha, né? Como é que, o que é que, e isso acaba exigindo também a contenção ali naquela área de praia? Como é que está sendo feita a entrega desses equipamentos? Como é que vocês estão projetando, o que é que vai trazer ali naquele espaço, né? Naquela poligonal? Tá. Na área do terreno que foi a SPU, Secretaria do Patrimônio da União, cedeu, doou um terreno para a CAGES para o desenvolvimento desse projeto. É uma grande área que, além da planta, pode ser utilizado para outros fins. Um deles vai ser a instalação de alguns equipamentos públicos previstos já desde o início de todos os estudos, de todo o licenciamento. Como dentro da área já existia uma areninha, a gente buscou o município, buscou os interessados, as pessoas que utilizam esse campo de futebol para a prática corriqueira de futebol lá na área, e em conjunto com eles a gente selecionou uma área, uma região que fosse mais adequada e próxima ao original, com o detalhe de agregar alguns equipamentos que a anterior não tinha, ou seja, a areninha que vai ser construída vai ser vizinha, a cerca de 50 metros, e com vários equipamentos de uso da população, de uso do pessoal que pratica, joga bola lá na região, que antes não tinha. Tá. E como é que funciona esse processo de osmose, né, reversa? Qual vai ser a garantia que a população vai ter da qualidade dessa água, do sabor dessa água que chega nas torneiras das pessoas? Tá. O processo de dessalinização não é algo novo, inclusive aqui dentro do Ceará, no Nordeste, a gente já utiliza no interior do estado, através da dessalinização de água salobra, que existe em alguns poços aqui do estado e também em alguns açudes e rios. Só que agora a gente vai buscar uma outra fonte, que estávamos acostumados, separar água salgada de água doce de uma água que existia no continente. Agora a gente vai buscar essa água no mar. Os desafios são outros, né? A parte de engenharia, de obra costeira são outros muito diferentes do interior, porém o coração do processo é o mesmo. Claro que utilizando equipamentos distintos, equipamentos desenhados especificamente para uma água marinha, mas o processo de osmose reversa é o mesmo que a gente já utilizava para águas salobres. No entanto, usando equipamentos, membranas, equipamentos de bombeamentos de grande porte, de potência muito superior, que consomem uma quantidade de energia superior ao que tínhamos no processo tradicional. Esse E durante Desculpa, não, pode concluir. E aí, só finalizando tua pergunta, né? O processo ele envolve várias barreiras de segurança em termos de qualidade, de garantia, de segurança para a população que vai receber essa água. Ela parte desde a escolha de um local adequado de captação de água, que tenha menos influência de alguns elementos que possam trazer algum tipo de redução de qualidade. Passa, na sequência, por um primeiro tratamento em terra, que é uma estação de tratamento de água similar ao que já temos aqui na estação de tratamento de água do Gavião e da ETA-Oeste, um processo de filtração similar ao que já temos lá. Na sequência, uma outra barreira, uma terceira barreira envolvendo algumas membranas, apenas para remover resquícios de material que a primeira etapa não foi capaz e também para dar segurança ao processo final, barreira final de tratamento, que são as membranas de osmose reversa. São membranas que permitem a passagem de forma seletiva, ou seja, escolhe quem elas permitem passar por elas e quem elas retêm. Mais ou menos 98%, 99% dos sais que estão presentes na água são barrados, são retidos, não passam para o lado onde a gente vai utilizar para consumo humano, e assim como vários outros elementos que pudessem trazer algum tipo de problema à saúde, né? A gente teve uma primeira barreira lá no mar, uma segunda no pré-tratamento, uma terceira no conjunto de membranas e na última no processo de osmose reversa. Na sequência, a gente ainda tem uma obrigação de fazer uma remineralização, ou seja, de recuperar alguns elementos que são importantes para a saúde, a gente adiciona novamente, né, como cálcio, magnésio, flúor e também cloro, para dar uma segurança nessa água que vai ser distribuída à população.
E estamos usando como norma, como diretriz, como obrigação que todas as companhias do Brasil têm, a legislação brasileira de potabilidade de água, da Anvisa, e além disso, a ela estamos agregando a legislação de fora do país, uma legislação da OMS específica para águas dessalinizadas. Ou seja, além das barreiras físicas que nós temos aqui, tem uma barreira regulamentar nacional e temos uma barreira regulamentar em nível mundial, né? Você citou que a dessalinização da água não é algo exatamente novo, inclusive aqui no Ceará já se tem algumas práticas, mas aqui no Brasil uma usina desse porte é a primeira, né? Como é que eu queria que você explicasse aí esses parâmetros, de onde vem essa experiência que a gente está adotando aqui, e assim, para que ajudasse a gente também a entender, a dimensionar, né, o tamanho desse projeto. No Brasil a gente tem experiência ainda de dessalinização de água do mar em Fernando de Noronha, né? Cerca de 60%, 70% da população de lá é abastecida através de água dessalinizada, aí sim, de origem marinha, ou seja, também não é algo novo. Porém, num porte muito reduzido, né? Em torno de 15 litros por segundo, a gente está trabalhando aqui com 1.000 litros por segundo, então é uma escala muito maior do que a que temos lá. E temos ainda uma experiência recente de dessalinização de água marinha de porte maior, em torno de 500 metros cúbicos por segundo, porém para uso industrial. Isso para a indústria de aço lá no Espírito Santo. Para abastecimento humano, desse porte vai ser a primeira aqui no Brasil, né? Então, nos espelhamos em conhecimento, expertise em outros países, né? Aqui perto que nós temos é Chile e também Peru. Eles têm plantas tanto para abastecimento na área industrial, mineração, mas também para abastecimento humano. Na sequência mais próxima, o México, Estados Unidos e também com a grande história de sucesso, de aplicação, os países no entorno do Mediterrâneo, né? Espanha, norte da África, Argélia, Marrocos, Egito, Israel e também os países árabes, né? Então buscamos conhecimentos, publicações através de associações que trabalham a distribuição de informações, o fomento dessa tecnologia. Fizemos o concurso, como mencionei antes, né? No concurso participaram várias empresas que tinham conhecimentos fora do Brasil e implantação de plantas de igual porte ou superior. Foi um crivo, um corte que nós estabelecemos na seleção das empresas, elas tinham que ter experiência na construção e na operação de plantas de porte similar ou superior ao nosso, ou seja, a intenção era trazer aqui para o Brasil conhecimento já de domínio fora do país, com um histórico de funcionamento, de operação há várias décadas, né? E como é que vai funcionar essa tarifa para o consumidor? Quão mais cara pode ser essa tarifa de água? Boa pergunta, Ina. Lá atrás, quando a gente fez as primeiras avaliações, a gente ponderou até que ponto a nossa população poderia ser sensibilizada com o eventual aumento dessa tarifa, né? Então, para isso, a gente não partiu de uma planta que fornecesse água 100% da capital. A gente pensou em um percentual menor que pudesse ser diluído o valor, o acréscimo dessa água, a tarifa que a gente já existe. Então, por isso a gente escolheu algo aí em torno de 10%, 15%, para não ter um incremento da tarifa que fosse difícil da população arcar. Então, a gente fez algumas estimativas lá atrás, viu que era possível, e além disso, além do fato da gente ter um volume de água que não substitui 100% da água que nós temos hoje, do preço da água que nós temos hoje, existe também a figura do subsídio cruzado, né? A gente vai dividir esse eventual incremento de custo por várias outras regiões além da RMF. Regiões que também são beneficiadas, porque no momento que a gente entrega uma nova água aqui em Fortaleza, aqui na RMF, os municípios do interior que utilizam água do sistema Castanhão metropolitano,
eles também vão ser beneficiados porque eu deixo de trazer água aqui para a capital. Porque Fortaleza ela é uma grande importadora de água. A gente precisa trazer água para abastecer a população, a indústria aqui no entorno do interior. À medida que eu reduzo essa necessidade, eu deixo mais água no interior. Então toda a população, toda a economia do interior também se beneficia. Mas nesse caso, essa água ela vai ser usada o tempo inteiro ou apenas nos momentos de maior crise hídrica? Como é que está essa projeção? E se sim, vai vir, por exemplo, avisado, ó, vai ter tipo como se fosse uma bandeira amarela, como tem hoje na energia, né, alertando dessa tarifa maior? Isso ela foi concebido dessa forma. O projeto ele foi concebido como um elemento de segurança hídrica, como uma espécie de seguro, que nos momentos em que tivéssemos uma baixa dos volumes de chuva, essa planta entrasse para não trazer risco de desabastecimento. Contudo, ao caminhar do projeto, a gente viu que há possibilidades dela funcionar um pouco mais além desses períodos de extrema escassez hídrica, que ela vai trazer uma segurança em algumas áreas que hoje nós temos algum problema de quantidade de água a ser abastecida, a região da Praia do Futuro, a região do Mucuripe, que hoje em alguns momentos nós temos problemas, a planta também vai resolver. E também nós temos notado uma tendência de incremento, de aumento dos custos de produção de água da nossa fonte convencional. A cada ano está saindo mais caro tratar a água dos nossos mananciais, dos nossos açudes, dos nossos reservatórios, por questões de redução da qualidade da água bruta, consequência também das mudanças climáticas. À medida que a gente tem aumento de temperatura, a gente tem influência na redução da qualidade da água bruta, água que está nos nossos mananciais. E com isso, essa água, para ser transformada, tratada no padrão de potabilidade, ela exige mais energia, mais materiais, que faz com que ela aumente seu custo. Então, à medida que temos um aumento de custo da fonte convencional e uma tendência também de redução de custo da água dessalinizada, dessa água daqui, é possível que que a diferença entre ambas seja tão pequena que eu possa utilizá-la mesmo numa condição de eu ter água bruta em abundância. Né? Mas hoje é estimada em quanto essa diferença? Ela é quão mais cara do que uma água hoje normal já do sistema? Hoje o custo, o contrato, ele foi concebido com duas formas de pagamento. Eu tenho uma tarifa fixa, um valor fixo, que a gente chama de contraprestação fixa, que cobre todos os investimentos, os financiamentos e alguns custos fixos da planta. Então a gente vai pagar esse valor a partir do momento que a planta entra em operação, independentemente dela estar funcionando ou não. E a esse valor eu agrego uma outra contraprestação, uma outra tarifa em função da demanda que eu requeiro. Ou seja, se eu ligo a planta e peço para que ela funcione 100%, eu vou passar a pagar também esse delta, esse valor a mais. E é esse valor que a gente compara com os custos de produção que nós temos hoje nos nossos sistemas. Então, pegando o valor ainda não atualizado, que a gente precisa ainda fazer uma atualização desse contrato, até o ano passado, ele respondia mais ou menos por entre 30% e 40% a mais. A mais, né? A mais, né? Isso sem contar ainda esse detalhe que eu te falei antes, de tendência de aumento de custo da nossa água convencional, que vai reduzir essa diferença, e também com custos relacionados à transferência de água do São Francisco. Que à medida que nós precisarmos da água do São Francisco, nós temos que pagar um valor por essa água. Também é uma tarifa mais alta do que o convencional, né? É um valor a mais que a gente vai ter que adicionar aos custos que nós temos hoje, porque é uma água que vem de uma distância muito longa. Apenas para ter ideia de comparação, que ajuda a entender um pouco dessa diferença de custo, dessalinização é um custo de operação, de produção de água caro por conta da energia elétrica que eu preciso para dessalinizar a água, para pressionar essas membranas que eu mencionei no início. Algo que no tratamento convencional eu não preciso. A demanda de energia elétrica por tratamento de uma água, de um açude, de um rio é bem menor.
No entanto, tem uma outra diferença grande. A dessalinização está na nossa porta. A distância entre a planta que está na Praia do Futuro e o nosso reservatório que está no Mucuripe é mais ou menos 2 quilômetros. A distância do Gavião, que produz água convencional, até esse mesmo reservatório é em torno de 30 a 35 quilômetros. A gente precisando de água do Castanhão, e todo ano nós precisamos, isso aí vai para mais ou menos 250 quilômetros. Precisando trazer água do São Francisco, lá de Pernambuco, isso aí vai para 750 quilômetros. Esse transporte de água de lá até aqui exige bombeamento, há perdas durante o transporte, né? Então, o custo de bombear água de lá até aqui, hoje, está muito similar, está muito parecido aos custos de energia elétrica que nós temos com a dessalinização, né? E de onde vai vir essa energia para abastecer a usina? É. Ela vem hoje da rede já do sistema interligado ou é um sistema próprio? Ela precisa estar interligada, ela precisa de uma linha de transmissão para interligar a rede da Enel, porém a origem de energia elétrica hoje é livre. A empresa contratada, ela pode negociar, pode comprar energia, por exemplo, de uma empresa que produz energia a partir de fotovoltaico, a partir de células fotovoltaicas, ou a partir de geradores eólicos. E a tendência hoje, como os preços estão menores desse tipo de energia, né, a tendência é que a planta seja alimentada por energia, digamos, limpa, né? Por energia renovável. Qual o impacto ambiental de um projeto como esse, né, e quais os cuidados que estão sendo tomados, né, para mitigar os riscos a essa vida marinha? Pegando um gancho da resposta anterior, quando se fala em impacto ambiental do processo de dessalinização, normalmente se atrela a dois elementos, né? Um, energia elétrica, que é aquilo que eu estava comentando antes, e outro relacionado ao lançamento do concentrado marinho, ou salmoura, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Quanto à energia elétrica, no nosso caso específico, isso já está, como eu expliquei antes, isso está bem controlado, né? Utilizando-se energia renovável e ainda por cima, comparando-se à oferta convencional, que é trazer água de 700 quilômetros para cá, que também consome um volume de energia elétrica significativo. Então, comparando as duas alternativas, o impacto extra em termos de necessidade de energia elétrica não vai ser sentido. E por usarmos uma matriz limpa, então o impacto ambiental provindo delas também é descartável, né? Com relação às questões marinhas, foram feitos vários estudos, né, desde os estudos preliminares que eu mencionei, com relação ao que deveria ser tratado, que tipo de levantamento, que tipo de estudo, que tipo de equipamentos, que tipo de medidas mitigatórias deveriam ser adotados para não ter dano ambiental nas nossas praias. Então foram feitos vários estudos de simulações computacionais pelas empresas que participaram do concurso, pela empresa vencedora, envolvendo universidades de vários países, universidades brasileiras, universidades europeias, que têm domínio sobre esse assunto, sobre avaliar tendência, risco de impacto desse tipo de material quando ele é lançado no corpo d'água, no mar, e que tipo de material é esse. Quando captamos água marinha para o processo de dessalinização, a gente converte a água marinha, mais ou menos metade dela, em água potável, em água doce. A outra metade ela é devolvida ao mar, juntamente com todos os elementos que já existiam. Ou seja, o sal que já estava presente na água marinha, ele permanece nessa corrente que é devolvida para o mar. Porém, permanece com um volume cerca da metade. Ou seja, é como se eu dobrasse a concentração de sal e de outros elementos que estavam presentes na água original. Mas é um material que já existia naquele ambiente, a gente vai apenas devolver, e devolver numa condição muito bem estudada, muito bem avaliada, em cima desses modelos, dessas simulações, para avaliar em que momento, que distância, que tipo de equipamento a gente precisa implementar para que haja uma rápida diluição a ponto de apenas algumas dezenas de metros a concentração de água naquele local seja condizente com a concentração que tínhamos antes.
Para isso, usamos várias normativas, diretrizes internacionais que estabelecem naqueles países que eu mencionei quais são os limites de emissão que eu posso ter em cada ambiente. Então, tudo isso foi respeitado, foi levado em consideração. E, além disso, fizemos várias campanhas de monitoramento para estabelecermos qual é o background, qual é a situação que temos hoje antes da entrada da planta em operação. Então, vários monitoramentos. Tivemos um primeiro em conjunto com a Universidade Federal do Ceará, que durou cerca de 2 anos, onde várias campanhas, amostragens foram feitas para identificar a situação do mar que temos hoje naquela região é essa. Com a entrada da planta, tomadas as devidas providências, previstos dispositivos, equipamentos de engenharia que garantissem essa diluição no curto espaço de tempo e também incorporando sistemas de tratamento desse material na planta, então a parte dessa água que é devolvida ao mar, juntamente com a salmoura, ela passa por um processo de tratamento na planta antes de ser enviada ao mar. Então tudo isso foi devidamente estudado e previsto. Vai ter algum tipo de impacto também para as outras atividades, por exemplo, pesca, turismo, enfim, outras atividades que já eram realizadas ali? Não. A gente estudou a Praia do Futuro, é uma praia, uma região de grande interesse turístico, né? Então, em alguns momentos houve receio dos proprietários de barraca, dos proprietários dos hotéis, porque houve certo ruído que a planta traria um excedente de salinização na Praia do Futuro, que iria aumentar a maresia da região. Nada isso é comprovado, a gente mostrou que isso não vai acontecer, a gente mostrou com os estudos, com especialistas que não é esse risco. E o que a gente observa em muitos locais é o contrário. A gente tem grandes países, cidades turísticas na Europa, no Mediterrâneo, na Austrália, Estados Unidos, onde a ausência de uma garantia de fornecimento de água e a garantia que eles têm é via mar, seria um grande impacto ao turismo. Então, nesses locais onde as plantas de dessalinização foram instaladas, foram construídas, a garantia hídrica é elemento de atração de turista ao invés de repulsão. Entendi. Por eu ter condições de água para movimentar, para atrair a presença dessas pessoas. O projeto, a localização do projeto, ela não está onde ela foi prevista inicialmente, né? E houve toda uma polêmica em relação, junto ao setor de telecomunicações, inclusive foi dito, por conta em razão da localização dos cabos submarinos, a gente sabe que Fortaleza concentra boa parte dos cabos submarinos, né? Isso já foi resolvido? Havia uma preocupação de que poderia derrubar a internet? Isso já foi resolvido? Como é que está essa questão? Sim, sim. Lá atrás, os primeiros estudos foram feitos em cima das informações que estavam disponíveis oficialmente, que era a base cartográfica da Marinha. A gente foi buscar informações na Marinha brasileira sobre existência de cabos e outros elementos lá na Praia do Futuro. Infelizmente, naquele momento, algumas cartas não continham todas as informações que deveriam, referente aos cabos que ali estavam. Então, em função disso, a planta foi locada numa região próxima a alguns cabos que não estavam registrados. A gente veio descobrir isso depois, e aí então, em conjunto com a Marinha, em conjunto com a Anatel e com outros órgãos aqui do Estado, com presença forte da SPU, da Superintendência de Patrimônio da União, foi decidido que seria melhor para o projeto e também reduziria os impactos em relação ao cronograma, que deslocássemos essa planta em cerca de 500 metros de distância do ponto original, e para que isso pudesse ocorrer, a gente precisaria de um terreno, de um local. Então a União doou essa área para que a CAGES pudesse refazer os estudos, refazer os projetos para essa área, e assim tivemos uma aprovação do pessoal dos cabos, do pessoal da Anatel, para que sim a planta pudesse seguir nesse novo local, né? Mas ali nesse novo local a gente também teve uma outra polêmica, agora envolvendo os moradores daquela área, né, das pessoas que já residiam e muitas vezes de uma forma
precária, né? E eles já pleiteavam melhores infraestruturas, melhores condições. Como é que foi feito isso? Isso já foi resolvido? Tá. Quando nós superamos essa dificuldade com os cabos, né, nos foi apresentado essa área lá na Praia do Futuro, próximo ali do Vicente Pinzon. E essa área, quando chegamos lá, já existia um processo de ocupação bastante antigo, né? Existia lá no local 4 comunidades, uma delas há cerca de 15 anos, outra cerca de 10 anos de histórico de ocupação e outras mais recentes. Então, de imediato, foi formado um grupo de trabalho com participação da Defensoria Pública, da SPU, de escritórios de advocacia de direitos humanos, representantes de mandatos parlamentares do município e do estado e, claro, a própria comunidade, né? Lideranças comunitárias e a própria comunidade participando na intenção de buscar solução mais adequada para elas, né? Então, a partir desse momento, várias reuniões se procederam, né, na busca de terrenos, na busca de financiamento. Em alguns momentos, a própria população foi chamada para escolher qual área seria adequada para se construir moradias lá naquela região, já que a intenção não era deslocar aquelas pessoas para locais distantes de suas origens, né, distantes de suas raízes. Então, para isso, foram apresentados cerca de 15 terrenos na região, a população descartou cerca de 12 desses terrenos e escolheu 3 como sendo possíveis de interesse para que fossem construídas as moradias, né? Na sequência, se passou a buscar o que seria necessário em termos de Estado, Secretaria das Cidades e também do município, para que pudéssemos construir um projeto em conjunto de habitação para essas famílias, né? Desses 3 terrenos, posteriormente, mais recentemente, foi se identificado um muito próximo a eles, com condições de ser negociado com o município para ofertar a esse projeto. Isso está caminhando muito bem e está sendo conduzido pelo Habitafor, aqui de Fortaleza, em conjunto com a Secretaria das Cidades, né? Inclusive das comunidades que ficavam fora daquela poligonal mais próxima, né, no entorno, né? Porque, como eu falei no início, nos foi cedido uma área maior do que nós precisávamos. A área total era em torno de 8,8 hectares. E a área da planta em si é em torno de 2,6 hectares. Então tem aí 6 hectares, digamos, livre, que é onde estavam a maior parte dessas pessoas, né? Dentro desses 2,6 hectares, existiam assim, algumas famílias, existiam cerca de 12 famílias que foram prontamente indenizadas. Foi trabalhado um conjunto de reuniões de negociação com assessoria, com apoio da Defensoria, onde se chegou a um valor justo para aquelas pessoas, para que elas pudessem sair, receber um determinado recurso e comprar suas casas em algum local que seja que fosse de interesse deles. Então saíram essas 12 famílias. Na sequência, a gente precisava definir qual o local de instalação da areninha, que eu mencionei no instante, no começo dessa conversa aí, né? E a partir de uma sugestão da própria comunidade, eles perguntaram se onde eles estavam não poderia ser possível transferir a areninha para lá mediante uma solução de indenização semelhante ao que foi tratado antes. Então a gente fez alguns estudos, alguns levantamentos, consultou o pessoal do esporte do município, consultou o pessoal que utiliza a areninha, eles concordaram com aquela área e a gente seguiu novamente por um processo de identificação, de negociação e findou por indenizarmos essas 17 famílias que estavam lá e elas saíram ano passado. Então já temos a área para a planta e a área para a instalação da areninha. As demais que estão no entorno que eu falei, né, originalmente o levantamento feito pela SPU e pela Defensoria era em torno de 251 famílias, mais ou menos. Tivemos aí a indenização de mais ou menos, arredondando para 30, então temos ainda 220 famílias lá, né? Então, para essas é que estão sendo construídos, que estão sendo trabalhados os projetos de moradia para ser construído lá nesse terreno, nesse local que eu mencionei antes, né?
a gente, como você falou, você me explicou, né, esse projeto já vem aí há vários anos, né, caminhando, né? Essa projeção, essa planta, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, ela tem possibilidade de ampliação e, considerando assim o longo prazo, e em quais situações que ela poderia vir a ser acionada, né, ampliar essa capacidade de produção dessa água? Você já tem assim algum marco assim, não, a gente já pensa em aumentar isso a partir de quando, em que situações? A gente enxerga dois cenários, né? Um cenário de ampliação física, porém muito reduzida. A gente trabalha aí com talvez 10, 15, no máximo 20% de acréscimo do volume produzido, ou seja, passar para além de 1 metro cúbico por segundo, talvez 1,1, 1,15. Existe uma outra forma de ampliar sem mexer nas estruturas, que é através da gestão da água. Como que isso pode se dar? A gente já identificou que, além dos dois reservatórios que eu mencionei no início, Mucuripe e Aldeota, há a possibilidade da gente transferir essa água para a parte mais central da cidade. Toda a região do centro, Benfica, bairro de Fátima, Jacarecanga, a gente já viu que há essa possibilidade. A gente está implementando algumas mudanças no projeto original para que permita que essa água vá para além dos bairros que a gente previu inicialmente. Então, com isso, a gente permite que a planta funcione de forma mais otimizada. A gente, em alguns momentos que a gente, digamos, precisaríamos de apenas 50% dessa planta, com essa possibilidade a gente aumenta para 60%, 70%, 80%, Entendi. sem ter que incrementar a capacidade instalada da planta, apenas com a gestão otimizada dessa água que a gente vai receber, né? Silvano, muito obrigada pela participação. Um prazer, né? Tudo bem. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o coordenador do projeto da DESAL, Silvano Porto.